o tema foi tribulações. É só uma palavra, né? Tribulações. E aqui o verso memorizado semana passada foi Romanos 5, do 3 ao 5. Romanos 5, do 3 ao 5. Esse verso de novo lá na frente, mas vamos ler agora. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. O que é que se gloriar? A mesma coisa que ganhar experiência, tirar benefício disso. Sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Amém. Então, a ilustração dessa semana aqui foi um barquinho aqui na tempestade, e ele está em cima da onda mais alta, tempo de cair, é isso? Então, esse barquinho é como se fosse uma ilustração da nossa vida, passando por esses altos e baixos da nossa caminhada. E aí tem uma história aqui na lição, na parte do sábado, que diz que uma menina estava voltando para casa, né? Quando começou a cair uma chuva muito forte, uma tempestade muito forte, e ela começou a correr mais rápido, começou a apressar o passo, já tinha uma boa estrada para chegar em casa. E aí, quando ela chegou em casa, o pai dela foi receber ela com cobertor para ela se aquecer, para o frio da chuva, e ele perguntou assim: por que cada relâmpago que cai, por que você parava de correr, olhava para você e começava a sorrir? Aí a menina disse: é porque Deus estava tirando uma foto minha. Então aquele clarão do relâmpago, ele enxergava como se fosse um flash de Deus tirando foto toda vez que ela andava. Então, cada pessoa tem uma maneira diferente de enxergar o problema, de enxergar a dificuldade, de enxergar a tribulação. Então nós vamos relembrar o que a gente viu nessa semana, a história de alguns personagens e como é que eles enxergaram, como é que eles atravessaram várias tribulações que aconteceram na vida deles. Nós vamos ver Jesus e os discípulos no mar da Galileia. Nós vamos ver a mulher que estava com fluxo de sangue. Nós vamos ver Jó. E nós vamos ver também os discípulos no caminho de Emaús. E se der tempo a gente vai para Ellen White, que é no capítulo 9, na quinta-feira. Então vamos lá para a primeira história. A primeira história está lá em Marcos 4, 35 a 41. Jesus acalmando a tempestade. Essa história tem tanto em Marcos como em Mateus e em Lucas. É uma história tão marcante que foi contada nos 3 evangelhos. Marcos 4, 35 a 41. Nós vamos reler agora a história e vocês vão me dizer o que é que tem de estranho, o que é que tem de interessante nessa história aí. Tem algumas coisas que são inusitadas nessa história aí de Marcos 4. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem? E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quando você lê essa história assim, o que é que mais chama atenção?
você lê. Qual é o detalhe inusitado que você encontra nessa história? A tranquilidade de Jesus. Ele sabia, né, que tudo aquilo ia acontecer, mas ele estava lá dentro. Tranquilidade de Jesus. Tem um detalhe também bem interessante, que aqui a tempestade parece que o barco está quase virando. Só que naquele barco, nem todos os discípulos eles eram inexperientes. Pedro, Tiago e João, que estavam ali no barco, eles eram acostumados com aquilo ali. Mas nesse momento eles ficaram desesperados. Olha aí. Nesse momento eles ficaram desesperados. Mas isso que Nilza apontou é bem interessante. Por que é que Jesus deixou para dormir nesse momento? O que vocês acham? Para testar a fé deles. O que mais? Você sabia que nos 4 evangelhos que contam a história de Jesus, a única vez que menciona que Jesus dormiu foi nesse momento aqui? Porque geralmente de noite, o que é que Jesus fazia durante a noite quando os discípulos estavam dormindo? Orar. Mas até dormindo ele disse: eu cuido de vocês, né? Pois é. Mas por que a única vez que menciona que ele estava dormindo foi justo na tempestade, que é para todo mundo estar acordado ajudando a sair da. Com certeza, um dos piores momentos ali dos discípulos, né? Pegaram o barquinho e a pique eles. Jesus não estava nem aí, ó. Mas ele cuidando de vocês. Sabe esse pescador que veio em alto mar ali? Eu creio que ele sabia nadar, né? Mas com medo tão grande. E deixou eles medo, né? Porque quem pesca acredita que sabe nadar. Eu não pesco, mas eu sei nadar. Talvez eles estivessem preocupados, não por eles, que eles sabiam nadar, mas pelos outros que não sabiam. E o mestre. Né? Pode ser. Ou ele não sabia, né? Ele não cria em Jesus. E aí, o que vocês acham? Levantou-se aí uma polêmica. Um negócio bem interessante. Jesus estava no lugar do piloto, mas ao invés de ele estar conduzindo o barco, ele estava dormindo no lugar. É como se fosse um piloto de avião dormia. Pois é. É isso? Então, mas Jesus ele sabia, ele falou que deve para testar. Mas só que o piloto de avião não pode testar, né? Mas eu acredito que ele realmente estava cansado. Né? Porque, ó, acho que aqui em Marcos não fica muito claro. Mas em Mateus, não precisa abrir não, senão vai demorar muito. Em Mateus, aquele dia que Jesus, esse dia aí, Jesus tinha feito, sabe o quê? Jesus tinha passado o dia todo pregando aqui, ó, capítulo 13 de Mateus. Ele passou o dia todo andando pelo meio do mundo e pregando, e por isso que ele estava realmente cansado, né? Agora, como é que Jesus conseguiu dormir na tempestade? Essa é a única vez que mostra que ele dormiu. Ele tirou para dormir justo nesse dia. E como é que ele conseguiu dormir? Porque ele poderia ter dormido enquanto a tempestade estava se formando, ali quando a água estava calma, e depois que começasse o rebuliço, ele ia se acordar. Mas por que ele continuou dormindo durante a tempestade? Testar a fé dos discípulos, né? Para saber se realmente eles confiavam nele ou não. Depois de tudo que eles viam tudo, todos os dias ali com Jesus. Todas as vezes que eles iam com Jesus, eles viam milhares de maravilhas. E ele não cria. Então Jesus, depois daquele dia todinho ali, né? De muita coisa maravilhosa que ele fez, com certeza. E aí cansou mais vamos. E ali, exatamente naquele momento, ele resolve dormir. Porque ele é Deus, né? Vou testar vocês agora. Exatamente. Todas as respostas. Se tivesse fé, até nas aflições. Podia ser que ele estivesse dormindo. Só fingindo para testar. Ele não fingindo para testar. Porque isso aqui, os evangélicos, pelo ponto de vista do discípulo. Então eles acharam que Jesus pudesse estar dormindo, mas Jesus podia, né? Mas
Mas é melhor a gente pensar que ele estava dormindo mesmo, sabe por quê? Porque todas essas respostas que vocês deram são sérias. Primeiro, para testar a fé deles. E segundo, porque ele é o dono de tudo aquilo ali. Como é que ele vai ter medo das próprias coisas que ele criou? Jesus está no controle de tudo. Então ele deixou para dormir exatamente naquele momento, que era para os discípulos olharem para ele, ao invés de ficar preocupados, era para eles ficarem tranquilos. Ah, se Jesus está tranquilo, então por que eu vou me preocupar? E outra coisa, o pecado, ele não tinha pecado, então assim, o pecado não podia quebrar as forças de Jesus. A gente pega as nossas forças, a gente pega o pecado, que elimina a gente, que destrói. Mas o pecado não ia atingir Jesus, que ele não tinha pecado. Então ele que mandava para ele, então acalme ou não acalme, que tenha reprechado que não tenha, tudo ele dizia que não. Porque obedecia. Obedecia quem não tinha pecado. Como é que alguém vai me obedecer? Se eu estou bebendo, mostrando um cara para beber comigo, uma pessoa, ele não bebe, não, eu obedeço para beber. Cheio de pecado. Então, assim, Jesus ele não tinha pecado. Ele mostrou para eles quem ele realmente era. Vou falar, ele vai se acalmar e vocês vão ver que sou ele. Ele já tinha se apresentado como Deus, ele não acredita. Ele foi mais uma história. Pois é. Agora, gente. Essa é a reação de Kennedy que os discípulos devem ter tido e que a gente também deve ter. Se Jesus dormiu, ele não dormiu por acaso. Jesus não fazia nada sem o objetivo de ensinar os discípulos. Então, se Jesus estava dormindo, era para os discípulos também sossegarem. Então, essa deveria ter sido a reação dos discípulos, a reação de Kennedy. Mas você está vendo aí que no verso 38 de Marcos 4, os discípulos eles questionam o caráter de Jesus. Mestre, o senhor não se importa que pereçamos? Está vendo aí? Ou seja, eles acharam que o fato de Jesus estar dormindo era sinal de que ele não se importava com eles. Pois é. Então, gente, mais uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês já passaram por algum problema que afetou a sua visão sobre Deus? Isso aqui é bem profundo. Você já passou por uma situação difícil, que a Bíblia chama de tribulação, que acabou afetando a sua visão sobre Deus, a sua ideia de Deus? Para melhor, para pior? Questionar, e não de duvidar, mas de questionar, de reclamar, de brigar. Sim, essa parte sim. Porque tem pessoas que quando vê um problema desse, a visão delas, que elas têm de Deus, começa a piorar, começa a ficar cada vez mais fria, né? Mas depois a visão de Deus melhorou. Sim, muito bem. Pois é, então essa história aqui serviu para os discípulos terem uma visão melhor de Jesus, porque até então os discípulos tinham visto Jesus curando, tinham visto Jesus multiplicando o pão, eles só achavam que ele era um profeta poderoso. Mas na hora que ele manda o mar se acalmar e o vento se acalmar, aí já perceberam que ele era mais do que um profeta. Começaram a perceber que ele era filho de Deus, certo?
outra coisa. Qual foi a última vez que você orou para que a voz de Deus fosse mais forte na sua vida do que a voz do inimigo? Eu oro todo dia. Tem como orar no tempo, Você sabe que na hora da oração, exatamente. Você sabe que na hora da oração vem várias vozes na sua cabeça tentando lhe responder ao mesmo tempo. Você já orou pedindo a Deus que a voz de Deus ficasse mais nítida, mais forte do que a voz do inimigo? eu já ouvi muitas vezes. Está orando, teve outros que sabem que vocês querem tomar, sabe? Não, mas assim, eu tenho que falar. Vou deixar. Pois é. Então, essa deve ser a nossa reação diante das dificuldades. Jesus, embora ele estivesse ali dormindo, mas ele estava ali. O problema seria se ele não estivesse. Aí sim, o discípulo deveria se preocupar. Então a análise já era o principal. É. Não importava, porque querendo ou não, estava no controle. Não ia acontecer nada. Se os discípulos estivessem na tempestade, mas sem Jesus no barco, aí era certeza de naufrágio. Mas Jesus estando ali, pronto. É Não tem mostrar como se preocupar. que a gente deve ter a fé mesmo nas aflições. Então, o mestre está aqui, o que acontecer? Se for O que precisar. acontecer, isso é o que vem, você acha que não vem mesmo? Pois é. Se não orar é pior. Então, Deus não promete, uma certeza que a Bíblia nos dá é que Deus não vai nos livrar de todos os problemas, de todas as dificuldades, mas Ele vai atravessar conosco as dificuldades. Então, o fato de Jesus estar no barco impediu a tempestade de acontecer? Não. Mas foi a certeza de que ele ia acabar. Ou seja, o fato de aqueles 3 amigos de Daniel estarem na fornalha impediu deles entrarem na fornalha? Não. Mas o fato de Jesus ter estado ali com eles foi a certeza que eles iam sair dali sãos e salvos. Então, o fato de Deus estar com Deus no momento da dificuldade é a certeza de que a dificuldade ela é passageira. Bem? Agora você está em Marcos 4, agora vamos para Marcos 5. Segunda história. Marcos 5. Vamos ver agora do verso 24 ao 34. Olha aí. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Eu acho que nessa versão da Bíblia preta diz fluxo de sangue, mesma coisa. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que tinha lhe acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém? Amém. Mais um milagre aí espetacular de Jesus. Então você está vendo a fé dessa mulher. Porque sabe o que é que uma pessoa com fluxo de sangue, uma pessoa com hemorragia, sabe onde é que ela deveria estar? De acordo com as leis, de acordo com as leis,
pessoa com hemorragia, ou que tivesse naqueles dias, né? Mulher que tivesse naqueles dias, tem que ficar o máximo possível afastado do contato das outras pessoas para não contaminar. Qualquer pessoa que tivesse contato com uma mulher, uma pessoa daquele jeito, tem que ficar em isolamento o restante do dia. Ficar todo mundo imundo. Mas aí ela, mesmo assim, ela se aventurou no meio da multidão. Acho que ela arranjou uma brecha ali que não pudesse tocar em ninguém. Ela tentou ali chegar em Jesus e tocou na roupa dele. O que é que você me diz da fé dessa mulher? Porque ela não chegou pedindo para que Jesus curasse. Ela só chegou e tocou nas vestes. Como é que ela sabia que assim ela seria curada? É a fé dela. Você tem fé. A fé vai tem outra coisa também. A gente, para acreditar, a gente tem que conhecer. Eu não posso acreditar em você. Você não pode, assim, você me convida para ir na sua casa. Eu vou e você vai confiar que eu vá lá e entre na sua casa e tal. Mas se você nunca me viu e eu chego lá na sua casa e você entra aqui e vem, você não vai me convidar, de forma nenhuma. Então, se ela foi e ela confiou em Jesus, se eu ao menos tocar, é porque ela com certeza já conhecia Jesus, ou de ouvir dizer, ou de ver ali, porque ela estava ali no contexto daquela situação, de ver, de ter visto também outros milagres que aconteceu ali, que ele fez, né, com outras pessoas, ou alguém ter comentado para ela, algumas pessoas que também já foram curadas por ele, ter comentado, falado com ela, e aí ela se arriscou. É porque era um risco muito grande ela enfrentar uma multidão daquela todinha sangrando, né, para chegar até lá. E antes, naqueles tempos, não é como hoje, que a pessoa tem como se preparar tudo direitinho, vai lá, por mais que a hemorragia seja grande, botar lá na fora da estrada, alguma coisa e vai. Naquela época não era assim, ela não queria que ninguém visse aquilo, que ninguém nem descobrisse que ela estava naquela situação, mas ela se arriscou. Então eu imagino que ela já conhecia Jesus. Ela só queria tocar nele. Então, assim, quando a gente não conhece Jesus, as coisas realmente ficam difíceis. Mas depois que a gente conhece Jesus, a gente mesmo sabendo que nada não vai acontecer, porque a gente não merece. Mas eu vou lá, eu creio que ele vai fazer. E ela creu que vai acontecer. Eu creio que ela conhecia Jesus. Exatamente. Lá na série de Joseph, que a gente gosta de assistir, lá eles conectam essa cura dessa mulher. E mostra que essa mulher ela conhecia outros milagres que Jesus fez. Por exemplo, a cura do filho do centurião. Jesus curou à distância. Jesus disse ao centurião: pode ir que seu filho está curado. Então, ela sabia que Jesus poderia curar à distância. Só que a lição traz um detalhe interessante que Deus falou aí. Ó, aquela mulher frágil, Pedro do parágrafo, abatida pelo sofrimento, poderia ter ficado em casa deitada em sua cama. Ter esperado Jesus ir lá, ter mandado alguém chamar Jesus. Mas em vez disso, ela saiu para encontrar Jesus, movida pela esperança de cura e de se aproximar dele. Apenas vê-lo de longe não bastava, ela precisava estar perto. O que é que seria equivalente para nós hoje, dessa atitude dela aqui? Entendeu? O que seria o equivalente para a nossa realidade hoje, esse ato dela ter saído de casa e ter ido até Jesus? A gente ia sempre qualquer coisinha, coisa simples, que dava realmente para ir para a igreja, mas a gente, não, vou usar isso aqui como desculpa, não vou, né? Para você ver, ela nessa situação, mesmo você não enfrentou. Então é um exemplo grande para a gente, que a gente raciocina isso aí. Para vir para a igreja, né, irmã? Ai, não, porque eu estou com a dor no joelho, estou com a dor na perna. Eu sempre tenho que ser, não pode ir. Mas eu acho que eu entendi, eu acho que eu também refletir sobre isso. porque esse ficado bem, já Deus, né? Até fé, mas só que saber essa causa também. E outra coisa também da Então, eu trouxe uma consideração interessante. Aquilo foi uma demonstração na prática do tamanho da fé dela. Ela não poderia ter uma fé grande se ela ficasse acomodada esperando Jesus vir. Então, a demonstração de que a fé dela era grande era ter ido até Jesus. É porque assim, se ela tivesse ficado em casa e o milagre tivesse acontecer, ele ia. Mas aí, quem é que queria ir? Quem é que ia na casa dela? Se ela era imunda, quem é que ia na casa dela? Quem é que ia visitar ela? Talvez ela não tivesse nem por que mandar o recado. Exatamente, porque ninguém ia na casa dela, porque se tocasse a Porque se ela era imunda, né?
cerimonialmente imunda, ninguém queria ter contato com ela, ela vivia isolada, E né? olha que ela, eu acho, Ela não tinha visita, então não tinha por que mandar um recado. ela estava assim, não era há meses assim, há semanas. Há 12 anos. Há 12 anos ela estava assim. Todo mundo sabia que ela vivia imunda. Então, E com certeza ali a cidade todinha sabia quem ela era. Sabia. E não ia na casa dela. Com certeza porque era imunda, não tocava nem na parede, talvez. Acho que além do A físico, família abandonou. Exatamente. mental também, mas não ela ouviu falar de Jesus, Porque era uma cultura da época, né? porque a minha fé é muito triste, e uma fé, Né? assim, A porque toda a música não que só tocar, né? Quando ele nem a pessoa teve, só tocar e você tocar. Todos os milagres que Jesus fez, ele quis que a gente fizesse a nossa parte. Ele sempre perguntou se eles queriam ser curados, ele perguntou se ele queria, se ele recebia, né? Porque cada uma pessoa fazia a sua parte, para receber o milagre. Então, no caso dela, também não foi diferente. Cada pessoa fazia a parte dela para poder alcançar o milagre. Jesus falou agora eu lembrei do famoso verso que não existe. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Não existe. Todo mundo sente esse verso, que se tivesse, mas não existe. É assim, né? E Jesus, ele sabe o que a gente quer, ele sabe o que a gente precisa, mas ele também quer que a gente vá além. Ele quer conversar com a gente, ele é pai, mas é um pai tão desprezado. Eu sempre comento na igreja, eu digo assim, ó, Jesus é o ser mais desprezado, porque o ser humano é desprezível e despreza o pai. Você vê que tem uma festa aí, são milhares e milhões de pessoas na igreja, irmãos. E outra coisa também, que eu penso aqui, ela se sentia muito inferior, se sentia suja, muito inferior, porque a sociedade já acreditava. Então, ela não ficou à vontade de procurar Jesus e se expor, ficar cara a cara com Jesus, porque como ela era muito, todos iam tirar ela de perto e recusar ela. Então, eu acho que ela pensou assim, se eu tocar pelo menos no manto dele, eu vou ficar curada, mesmo sem ele saber, porque mesmo sem ele saber, eu vou ficar curada. E ali ficava tudo em segredo. Só que quando Jesus perguntou quem me tocou, ele disse que todos soubessem que alguém teve uma fé muito forte nele, e apenas se tocar ele, ficaria tranquilo. Até hoje não me deram chamadeira. Ele quis expor ela assim como uma mulher de fé. E não como uma mulher imunda, como uma mulher. Sim. Tá entendendo? Exatamente. E o fato dela Aquela fé dela, aquela humildade dela fez com que Jesus engrandecesse ela. Ele colocou ela no livro da Destaque, vida, né? né? Em É, destaque. porque com certeza era a pessoa mais humilhada que existia lá. Mas foi mais ele exaltou naquele dia. Pois é. E o fato dela ter ido sem ter. Ela poderia ter chegado, mestre, o senhor poderia me atender? Mas o fato dela ter ido assim, nas vestes, é porque ela evitou tocar na pele dele para tentar não contaminá-lo. Ela achava que poderia contaminar. E também tinha a questão da visão das outras pessoas. Ela não queria que ele fosse. As outras pessoas iam. Achar que ele estava imundo, né? Igual fazia com ela, as pessoas, se ela chegasse tocando nele, as pessoas iriam. Ou se ele tocasse nela, ela achou que o que as pessoas poderiam dizer com ele, por ele ter tocado nela. Então, foi profundo. Ela disse, não, eu vou tocar pelo menos na veste. Agora, dentro dessa conjectura que a gente fez aqui, dos 12 anos que ela estava nessa função e que as pessoas evitavam ela, você vê a ruindade das pessoas, porque, se bem que isso não está na Bíblia, isso é uma coisa que a gente pensou aqui agora, mas as pessoas respeitavam tanto essa lei de se distanciar que deixavam ela em escanteio de quarentena durante 12 anos e sem nem fazer um esforço para chegar perto. As pessoas não se sentiam mal em deixar ela ali. Olha o nível da frieza do coração, né? Davi, mas eu digo sempre, que, olha, se tem uma coisa que mata um ser humano, que destrói, eu acho que se um dia eu cometesse ideia de eu passasse 3 dias presa, eu acho que eu não ia dar certo. Ou quando eu saísse, eu me matava, porque pensa no negócio do cristão isolamento, e hoje que leva as pessoas, a tortura psicológica maior é o isolamento, é o abandono. Se você chega diante de uma pessoa que é desprezada, quando você olha para ela, dói no seu coração. Exatamente. Desprezada. Você imagina que aquela mulher passou durante todo esse tempo. Deve ter sido chato, porque é o bullying da época, né? As humilhações. Tem gente que não está nem aí, mas quando é
uma pessoa um caso isolado. Mas quando é uma cidade inteira, quando é uma coisa que é, digamos que é uma lei, aquilo ali é uma lei. Era uma lei. Era protocolar, você tem que cumprir aquilo ali, porque se você não cumprir, vai tocar no ninguém, daí não vou ficar. Fulano não toca mais em mim, ninguém tocava em ninguém. Porque por conta daquilo ali. Pois é, por isso que tinha um lugar fora da cidade, que era um buraco perto de Jerusalém, que era chamado Vale dos Leprosos. Todos os leprosos, quando a pessoa percebia que estava leprosa, tinha que se apresentar ao sacerdote, o sacerdote fazia um exame, diagnosticava que era lepra, e aí pronto, agora vamos conduzir essa pessoa. Aí o sacerdote vinha, pegava um pedaço de pau e ia tangendo como se fosse um gado, e onde ela passava dizia, eu sou imundo, não chega perto de mim. Imagina aí a humilhação. E a lepra, gente, é mais do que uma doença de pele, era uma coisa que comia a pele, ficava quase no osso, ficava caindo os pedaços, caía os dedos, a mão, ficava só. Aí as orelhas, nariz. E aí a pessoa ia para lá e ficava todo mundo leproso ali, só esperando a hora da morte. É que não tinha assim, a medicina não chegava até eles, né? Para conter aquela situação. Em 89, quando eu fui morar em Natal, eu conheci lá na Santa Esperança, que hoje é a FEBEM, né? Naqueles prédios ali, é o antigo leprosário. E lá existiam pessoas que moravam ali, em um daqueles prédios ali, eram vários prédios, que não tinham filhos. E também os pés. Uma vez eu entrava na rodoviária, uma pessoa daquele, eu perguntei por que não tinha. Aí uma senhora que trabalhava, ela pegou e me disse: não, ali é colocar o leproso lá, a pessoa assim, e tal. Em 89 ainda existia lá em Natal, não sei hoje se existe mais, né? Mas era tudo saradinho, não tinha ferida não, mas ficaram por lá e por lá, acho que morreram já. Mas era tirado do jeito comigo, dos pés. Era o leprosário, lá na Santa Esperança. Gente, então para encerrar esse assunto aqui, só relembrando o que o José falou, todas as pessoas que Jesus curava realmente tinha que ter, todo milagre na Bíblia tem a ação humana mais a ação de Deus. Então as curas que Jesus fazia, o cego de Siloé, o que foi preciso que o cego fizesse? Jesus colocou o lodo e o cego tinha que ir lavar para poder começar a enxergar. Aquele paralítico que estava 38 anos aleijado, tinha que fazer o quê? Não, porque Jesus mandou ele fazer. Deus disse, está curado, tchau. Não, levanta-se. Ele disse, não, Pede a tua cama e pegue, não, senhor, como é que você está bem para me levantar se eu sou aleijado? Podia ter questionado, mas Jesus disse, levanta-se. Então tem a ação da pessoa e aí o milagre de Deus acontece. Para abrir Bartimeu teve que ir até onde Jesus estava. Mas ele perguntou, o que você quer que eu faça? Jesus sabia, mas ele queria que você dissesse o que você quer. Quer o quê? Pois é. Eu falei, Deus ele lê nossas mensagens antes da gente falar. mas ele quer que ele queira. Exatamente. E indo para os milagres mais famosos. Para o mar se abrir, foi preciso o povo Botar o pé. Então, todo milagre tem a ação humana mais a ação de Deus. Você precisa demonstrar a sua fé através da sua atitude, para Deus então poder. Porque isso, gente, é um argumento que Deus usa contra Satanás. Porque Satanás pode dizer assim: se o senhor vai curar essa pessoa, a pessoa não está nem agindo, não está nem dando o primeiro passo. Então, isso é um argumento que ele usa contra Satanás. Olha, aquela pessoa teve fé, aquela pessoa veio até mim e eu dei a cura. Certo? Então é por isso que o milagre é a junção dessas duas coisas. E agora vamos para a história de provação e tribulação mais famosa da Bíblia. Que todo mundo conhece por causa da música, né? Jó. Jó 19. O homem que teve a maior história de provação da Bíblia. Acho que ninguém vai passar por uma provação daquela de Jó. Porque ele foi perdendo tudo e o que sobrou para ele era melhor não ter sobrado, porque aqueles 3 amigos eram quase 3 inimigos. E a mulher? E a mulher mandou ele morrer. Quer dizer, a mulher também, coitada, era vítima, né? Porque ela estava junto com ele ali, era uma vítima indireta. Porque ela estava junto com ele ali, vendo todo o processo. Ela também perdeu os filhos, ela também perdeu os filhos. Ela perdeu tudo, ela era uma vítima direta também, porque era o filho delas também. Era o filho dela. Jó 19. Mas ele suportou e ela não. Então, você Você não tem.
Se você ler o livro de Jó, você vai perceber que o livro todo, os amigos de Jó eles estão tentando justificar para Jó que era culpa dele o que estava acontecendo. Ele disse, olha, isso aí pode ser, sabe por quê? Você tem algum pecado escondido, é por isso que você perdeu tudo. Ou então a sua família tem alguma coisa aí, você fez alguma coisa errada no seu passado, é por isso que você está perdendo tudo aí que você tem. Olha isso, esses amigos tentando justificar seu problema. Ele não estava dizendo, não, nós estamos aqui para lhe ajudar, nós estamos aqui para acolher você, nós estamos aqui para você precisar nesses últimos momentos. Não, eles estavam ali para mostrar para Jó que Jó era merecedor de todo aquele mal. Mas aí, gente, diante dessa situação difícil que Jó estava com lepra também, se não me engano. A pele dele estava caindo e ele rapava com uma telha as feridas, que ele não estava conseguindo coçar, ele estava rapando com a telha. Botava cinza, né, cara? Ele se cobria com cinza, ele estava numa situação assim, pior do que um morador de rua, estava uma coisa assim, terrível. E ele tinha sido mais rico daquele lugar, né? Ele estava sobre as cinzas da casa dele, dos filhos deles ali mortos, estava tudo ali ao redor dele, aquela destruição. Mas aí, em Jó 19, do 25, do 23 ao 27, Jó, ele mostra que ele ainda tem esperança. Olha aí. Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem dera fossem gravadas em livro. Foi mesmo. Que com pena de ferro, com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, que agora ele não estava mais com a pele dele, ele estava perdendo a pele. Então ele disse, depois esse meu corpo revestido da minha pele, em minha carne verei a Deus. Amém. Eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Amém? Essa é a declaração de Jó, tendo perdido tudo. Então, com base nisso aí que ele disse, qual era a esperança que Jó tinha? O que é que Jó esperava que fosse acontecer? Ele tinha esperança em quê? Com base nisso aí que ele disse. O que é que ele esperava que fosse acontecer de bom para ele estar... Volta de Jesus. Exatamente. Então, gente, o que é que ele quis dizer com isso aqui? Olha, depois revestir esse meu corpo da minha pele, minha carne eu veria Deus. O que é que estava querendo dizer com isso? Quando ele voltar, nós vamos ser transformados. É exatamente isso. Mesmo que não fosse ali, mesmo que não fosse agora, mas ele não fez, quando eles voltarem para lá. Eu sei que ele sabia que ele ia pegar, que ele não ia acusar. E acreditava. E que proposta que estava acontecendo? Então, gente, olha como a verdade É da voz. completo esse verso, né, de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Então ele sabia que Deus era um Deus vivo, né? E que por fim, ou seja, no fim de tudo, se levantará sobre a terra. É incrível isso, né? É como se ele já tivesse um vislumbre de que Jesus ia morrer, ia ressuscitar, né? E eu, revestido em minha pele, de minha pele, verei a Deus. Não verei com outros olhos, eu verei com meus olhos. Eu vou ver, ou seja, eu vou morrer, mas eu sei que eu serei ressuscitado, porque o meu Redentor vive e um dia ele vai se levantar sobre a terra. Um dia ele vai julgar, um dia ele vai me dar vida de novo, ele vai me dar um corpo novo, como os irmãos disseram. E não é outra pessoa que vai ver, ele vai dizer para mim, não, eu mesmo vou vê-lo. Né? É completo. É muito profundo. Assim. Não é? Essa declaração de Jó é um evangelho assim completo. Parece que ele viu a cena da crucificação de Jesus Cristo. E olha que era distante disso aí.
Quem foi que deu o estudo da volta de Jesus para Jó? Mas ele já Como é que ele sabe de tudo isso? Pois é. Para você ver que essa é uma verdade que antes mesmo de Jesus fazer a promessa lá em João 14, Pois é. lá no Antigo Testamento já se tinha essa esperança que o Messias iria vir, que Jesus iria vir para restaurar tudo. É como se ele tivesse visto a cena. É. Quem viu a cena não creu. Né? Agora me expliquem aí esse final do verso 27. De saudade meu coração desfalece dentro de mim. Que saudade é essa? Que saudade é essa que ele está falando? Saudade de Jesus, porque quando ele diz aqui, ó, ele diz aqui, ele veio como mesmo. Ele diz, os meus olhos o verão e não outros. Então, ele nem tinha visto ele ainda, mas ele já estava com saudade. Ele já sentia saudade de Jesus, sem conhecer. E aí? Você sabia, gente, que a gente vive com saudade do Éden sem nunca ter ido para lá? E com certeza, imagine Deus como tem saudade da gente. Isso é uma coisa das coisas mais bonitas da Bíblia. Deus colocou, como diz na Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, todos nós vivemos com saudade de uma casa que nós nunca conhecemos, de um lugar que a gente nunca viu. É por isso que nada presta, porque isso nada presta. Pois é. Morre vazio, e não consegue ser crente. Ou de Deus, ou faz só conseguir. Então Jó tinha saudade de Cristo, mesmo sem ter nunca ter visto ele. Exatamente. E nós temos uma saudade da nova terra que nós ainda vamos conhecer, nós ainda vamos ver. E é por isso que fizeram um hino muito antigo no hino adventista, que o título é Saudade. Com base nisso aqui. Com Se base brincar, é o nisso. mesmo verso. O verso do hino deve ser Aí isso. foi o judeu quando eles foram, né, levados, aí eles cantavam, aí o pessoal mandava eles cantarem, eu vou cantar, assim como Sim, é, salgueiro. Agora, gente, isso que José falou está aí no capítulo 23. Agora vocês vão me dizer, vocês vão me esclarecer o negócio. Jó 23, vocês vão me dizer do 8 ao 12. Ó, vocês vão me dizer se essa afirmação aqui, qual é a motivação dessa afirmação de Jó. Ó, o subtítulo é: Deus sabe o meu caminho. Se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não o percebo. Se ele age à minha esquerda, não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei. Escondi no meu íntimo as palavras de sua boca. Agora vocês vão me dizer, isso que João falou aqui foi uma afirmação arrogante? Porque vocês sempre dizem aqui para mim, quando eu digo que eu não estou pecando, eu já estou pecando. Quando eu digo que eu já sou perfeito, eu já estou errando, já estou pecando. Como é que vocês me explicam essa afirmação de Jó aqui? Se Deus me provasse, eu sairia como ouro. porque ele deixa bem claro em todos os versos da Bíblia. A obediência dele, ele deixa bem claro ele diz. Ele diz, meus pés seguiram as suas pisadas. Assim, nunca se desviou dos caminhos de Jesus, dos caminhos de Deus. Ele diz aqui, guardei o seu caminho, o caminho de Deus, e não me desviei. Os mandamentos dos meus lábios, dos seus lábios, nunca me apartei. Escondi no íntimo, né, do meu íntimo as palavras da tua boca, aí ele vai dizer, ele nunca se apartou de Deus assim. Por isso que ele se estava pronto. Ele já estava pronto, se ele advogasse naquele dia. Eu vejo assim, a obediência e a fidelidade de Deus. Não seria uma afirmação arrogante, né? Não estaria se achando, se vangloriando ali no povo. Ele estava vivendo uma realidade. Ele estava falando de uma realidade. Porque ele estava naquela condição. Então ele estava basicamente dizendo para os amigos dele o seguinte: olha, isso que vocês estão dizendo não faz o menor sentido, porque eu estou sofrendo isso aqui de forma injusta. Eu nunca transgredi, eu nunca fiz nada contra Deus. Tudo que eu tenho feito na presença de Deus. Então, esses problemas que aconteceram na minha vida não foram por culpa minha, não foi por uma punição pelos meus pecados. Então, ele estava respondendo aqui os amigos dele que estavam dizendo que aquilo era culpa dele.
Eu sei que tem um lugar que ele diz assim que tem consciência de que nunca olhou para outra mulher sem ser a mulher dele. Eu nunca traí minha esposa, eu nunca roubei ninguém, eu sou uma pessoa honesta. Isso está acontecendo comigo aqui é um acidente. E tem uma parte também que ele diz assim, que ele mandava os servos dele procurar na região onde tivesse essa pessoa necessitada para ele ajudar. Ele dizia assim, vasculhe tudo, toda a região onde vocês encontraram uma pessoa necessitada, traga que eu quero ajudar. Pois é. Não deixava ninguém passar necessidade no certo E o caminho. mais incrível de toda essa história é que em nenhum momento Jó blasfemou, né? Como diz lá naquele verso do começo. Nua eu saí do ventre da minha mãe, nua voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a partir do capítulo 38 até os outros capítulos da Bíblia, né? A gente lê com atenção, né? Quem não leu ainda, leia com atenção, ele vai dar todas as respostas. Os porquês, ele vai dar as respostas. E a gente medite naquilo ali e faz a gente saber. É mesmo. Então, gente, aprendemos aí a história de Jó. Vocês querem ir para outra história? Tá bem? Sim. Então vamos. Lucas 24. Em 3 minutos nós vamos relembrar essa história aqui. Então já vimos a reação dos discípulos do mar. A rocha. Só vem aqui uma vez por mês eu estou falando. Lucas 24. Então nós vimos os discípulos no mar da Galileia, que eles duvidaram. Nós vimos a mulher do fluxo de sangue, que ela acreditou. Nós vimos a história de Jó, que também não duvidou de Deus. E agora nós vamos ver os discípulos no caminho de Emaús. Só o rápido contexto aqui. Aqui foi no domingo da ressurreição. Jesus tinha morrido na sexta-feira, Jesus ressuscitou no domingo de manhã. As mulheres foram ao sepulcro. Jesus falou com Maria Madalena. As mulheres voltaram e disseram para Jesus: o mestre ressuscitou, o mestre ressuscitou. Ninguém acreditou nelas. E agora, esses 2 discípulos, eles vão voltar a uma cidade chamada Emaús, tristes por causa do que tinha acontecido. E olha quem aparece. Lucas 24, verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha aí, Jesus ressuscitado aproximou-se com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Vocês lembram que eu preguei um dia desse sobre cegueiras? Existe a cegueira do luto, né? Então, os discípulos estavam com aquela cegueira que eu disse a vocês. Então, os discípulos, Jesus chegou e eles não reconheceram. Então, ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. E aí, porém, chamado Cleópas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E Jesus perguntou: do que se trata? O que é que aconteceu que eu não estou sabendo? Agora, gente, ele vai responder aqui. Agora, o que é que vocês percebam nessa resposta desse discípulo, Cleópas? Ele não era dos 12, ele era um agregado ali dos que seguiam Jesus. Nessa resposta de Cleópas, tem um detalhe aí que eu quero que vocês prestem atenção. Como é que os discípulos enxergavam a pessoa de Jesus? Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Olha aí, como é que eles escreveram Jesus? Como um profeta, um nazareno. Qualquer um. Eles não creem em Jesus, já sabem. A gente vive dizendo aqui, a gente já disse em outras lições: se eu tivesse no tempo da Bíblia, no tempo deles, eu nunca ia duvidar da divindade de Jesus. Os discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus, viram Jesus acalmando a tempestade, viram ele andando sobre as águas, viram ele expulsando os demônios, viram ele ressuscitando Lázaro. E aí, quando Jesus pergunta quem era ele, o que é que aconteceu lá em Jerusalém, ele diz: o nosso mestre era um profeta Nunca poderoso. passou um profeta, né? Ele nunca passou um profeta. Ele era só um profeta. Eles nunca estavam convencidos em É porque profeta ela tinha demais, né? Com toda a qualidade. Ele era só um profeta, mais um. Olha, você pode sentir a tristeza que Jesus sentiu Expressivo, né? ao receber esse reconhecimento aí. Jesus era só um profeta.
E pior, o verso 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Além de eles acharem que Jesus era apenas um profeta, a expectativa deles é que Jesus, como profeta, fosse ser aquele libertador dos romanos, né? Então, tudo isso mostra que eles não aprenderam nada. Para você ver também outro detalhe, como a gente é esquecido, como nós não somos diferentes deles, porque quando você lê os evangelhos, Jesus ele tem vários, está vendo esse subtítulo aqui que tem? Tem um subtítulo que diz assim: Jesus anuncia a sua morte e a sua ressurreição. Aí passa um pedaço e tem assim: de novo, Jesus anuncia a sua morte e a ressurreição. De novo. Aí passa um pedaço e tem assim: ainda outra vez, Jesus anuncia a sua morte e a ressurreição. Eles viviam brigando, eles viviam em outro, sabe? Outra E vibe. Jesus falou com detalhes: diz, olha, o filho do homem vai para Jerusalém, ele vai ser torturado, entregue pelos fariseus, vai morrer, depois de 3 dias vai ressuscitar. Jesus disse 3 vezes os mesmos detalhes, e no finalzinho sempre diz assim: e os discípulos não entenderam nada. E aí tudo aconteceu. Eles viram a olhos nus e ele não aconteceu nada. Pois é. Foi apenas um profeta. Então, gente, Porque quando ele lê a Bíblia, ele está lembrando as coisas. Quando a gente de hoje, né? Tudo é para a gente aprender. E para nós é mais claro hoje, viu? E pior que a gente fala assim, ah, fulano fez isso, né? Mas será que a gente não faz? Mas é mais claro. É assim, ó. Eu estou falando de uma coisa, outra é pior. Deus diz dá uma advertência, né? Sabe, Sempre umas histórias, ele está apontando e Porque Jesus é rejeitado. talvez assim, a gente é fazendo, ele quer que a gente não faça. Do mesmo jeito. Ele pensa assim. Do mesmo jeito que no passado, hoje, as pessoas elas têm mais oportunidade de conhecer a Jesus. Naqueles dias era só, ele tinha que ir pessoalmente, alguém tinha que ir pessoalmente. Hoje não. Hoje você está aqui e você prega para uma pessoa do outro lado dos confins da terra. então, como o Nilson falou agora, qual é o remédio que Jesus deu aqui nessa história e que é o remédio para a gente atravessar por qualquer dificuldade para a nossa fé não fraquejar? Tem um remédio que está à nossa disposição e se a gente fizer uso desse remédio, as nossas dúvidas vão embora, as nossas críticas também desaparecem e a gente passa qualquer provação confiando no poder de Deus. 27, verso 27. Número 25 a 27. Ó, Jesus ouviu esse babadeiro e disse: olha, como vocês são insensatos, ou seja, como vocês são burros, né? E demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não era verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E agora Jesus vai repetir tudo de novo. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, a Bíblia é o remédio. Jesus, interessante que ele deu um estudo bíblico dos discípulos. Aqui Foi. eles estavam ali. Foi. Começa falando todo o Antigo Testamento para ele, referente a ele. Exatamente. aí, Jesus deu um estudo bíblico. Mas creio que o problema foi que eles não acreditavam que era o Messias que estava com eles. Não acreditavam. Esteve todo o tempo, mas não acreditavam que era ele. Jesus O poderia falar pensamento, acho que ele com pensava que era outra pessoa. Porque Não que estava com ele. eles esperavam Jesus do jeito deles, que não fazia toda a foi. diferença, né? Mas Então, aí Jesus ele deu estudo na prática. Mas ainda assim não serviu. A pior coisa que tem é você criar um Jesus particular. É para você, Um Jesus customizado, um Jesus personalizado para os seus do interesses. seu jeito, né? Quando você cria esse Jesus personalizado, é difícil você mudar esse ponto de vista. Todos os discípulos tinham um Jesus que eles acreditavam que tinha que ser daquele jeito. Um guerreiro, com espada na mão, para matar todos os romanos e declarar Israel como a nação suprema da terra. Como Jesus não fazia nada do que eles pensavam que ele ia fazer, então eles tiveram dificuldade em achar que Jesus era Deus. Cada um tinha a sua forma de agir. E outra coisa também, eles passaram muito tempo com Jesus, ouvindo tudo, e não acreditou que ele era o próprio Messias. E a mulher samaritana acreditou em minutos ali de conversa, ela acreditou
lá quando ressuscitou. Tem um filme que é focado em Tomé, que aí quando Maria Madalena volta do sepulcro, eles ficam se perguntando: por que Jesus apareceu para você e não apareceu para nós? Eu não quero ver, não. Eu estava com eles ali, cadê? Nem tudo para você, sabe o que é? Você está discriminando essa. Você não aparecer para você que é uma mulher. Exatamente, são Por que lerdos. você iria aparecer para você e não São para lerdos, nós? são lerdos. Na Israel, mas eu vou Aqui que ela ia estar. Não tem que ela ia espalhar a conversa. Se ele fosse para não, ele ia calar. Pois é. Mas eu vou defender os homens nessa área. Porque Jó teve a mesma situação que a esposa, mas ele chegava além dela. Então, eu até porque cada um vê aquilo da forma que quer ver. Então, como Jó passou a mesma situação com a esposa, ela não conseguiu ver além, nem chegar e ver como ele vive, porque cada um chega a situação da forma que quer ver. A situação não tem a mesma fé, então muita coisa trabalha. E aí não são os homens como as mulheres, cada um vê. Todos nós. Valeu, João. Todos nós podemos. Assim, ó, né? Diferente Pra a história. todo gênero, né? É. Porque Então- no caso a mulher de Jó poderia não ter a mesma comunhão com Deus que ele tinha, né? E aí ela se revoltou, enquanto ele não se resignou e aceitou, entregou tudo na mão de Deus. E eu tenho fé que ele vive. E no fim ele vai se levantar e eu vou ressuscitar e vou o meu corpo de novo. Então, para fechar tudo isso, que vai fazer diferença na maneira como a gente passa a aprovação é a visão que a gente tem de Deus. Se eu vejo Deus da maneira certa, eu vou conseguir passar pela tempestade. Então agora vamos ficar de pé. Tem gente que usa sem igreja e sem igreja encontra Jesus. Ele não dá em nenhum, porque o Deus que quer faz. Vai lá, não. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essas histórias que o Senhor colocou em tua palavra. Obrigado. Pessoas como nós, pessoas que creram e pessoas que não creram, pessoas que tinham uma visão negativa e pessoas que tinham uma visão de esperança em ser do Senhor. Sim. Vimos a mulher de Jó, vimos o próprio Jó, vimos os discípulos ali no mar da Galileia, vimos a mulher do fluxo de sangue, vimos agora esse discípulo do caminho de Emaús. Nos ajuda, Senhor, para que na escuridão a gente possa sentir a tua mão ali guiando tudo. Amém. E quando o Senhor responder com silêncio, a gente aprende a esperar e aceitar a tua resposta. Sim. Que a gente possa entender que a pior situação de todas é estar sem o Senhor. Se o Senhor estiver no barco e o Senhor estiver dormindo, não tem problema. Se nós caímos na fornalha, mas se o Senhor estiver ali conosco, não tem problema. Verdade. Nos ajuda a estar junto de Ti, com os olhos fixos em Ti, para que assim a gente possa atravessar qualquer tribulação que venha sobre nós. Seja conosco, abençoa cada um de nós hoje, em nome de Jesus. Amém.